Bom, vamos fazer um exercício de aplicação em relação ao MDC da Prefeitura de Sertãozinho para o cargo de arquiteto de 2023, tá? O enunciado diz assim, ó, tem-se 120 metros de fio na cor verde, 150 de fio na cor azul e 180 na cor vermelha. Esses fios deverão ser cortados em pedaços, todos de mesmo comprimento, isso aqui é importante, ó, mesmo comprimento, o maior possível, e o comprimento tem que ser o maior possível. Deixa eu trocar aqui. Sem sobras, isso aqui indica sem resto, lembra daquela nossa conversa que a gente teve em relação ao MDC? Não tem a ver com isso aqui. Para execução de determinado projeto. Após cortados, a soma da quantidade de fios na cor verde com a quantidade de fios na cor azul excederá a quantidade de fios na cor vermelha em. Então é uma questão clássica de MDC. E eu quis falar sobre MDC, a questão intuitiva e a noção, para que você entenda o porquê de usar MDC nessa questão. O que ele está falando para a gente. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem então 3 pedaços de fio, né? A gente tem aqui 120 metros de fio na cor verde. Aí depois a gente tem na cor azul 150, então um pouquinho maior aqui, 150 na cor azul. E na cor vermelho a gente vai ter 180, um pouquinho maior ainda, 180. Tá? Então veja só, o que ele quer fazer? Ele quer cortar esses fios todos no mesmo comprimento para saber quantos fios eu vou ter. Então, se eu cortar esse fio aqui, vamos supor que eu corte desse tamanho, eu vou precisar cortar esse fio desse tamanho e esse tamanho também. Aí aqui vai dar uma dada quantidade e aqui vai dar uma dada quantidade, certo? Vai dar uma dada quantidade que a gente não sabe, aqui a gente está fazendo no olho. Então, essa é a ideia que ele está falando. A gente quer todos os fios, todos os pedaços, né, cortados em pedaços, de mesmo comprimento, o maior possível. Né? Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia dividir 120 em pedaços de 2 metros. Então, eu teria vários pedaços, de, né, 2 metros é maior do que eu estou conseguindo fazer no vídeo, mas vários pedaços de 2 metros. Então, eu teria 60 pedaços de 2 metros do fio verde. Só que aí eu teria que dividir todo mundo por 2, porque a gente quer o mesmo comprimento. Então eu teria fios de 2 metros aqui, eu teria 75 pedaços de 2 metros do azul, dividindo aqui por 2, eu teria 180 dividido por 2, 90 pedaços de 2 metros. Então essa seria uma opção, eu dividir todos os rolos em comprimentos iguais, todos em 2 metros. Só que não é o maior possível, não é o maior valor possível. Por quê? Eu poderia também dividir aqui por 3, poderia dividir esse aqui por 3 e esse aqui por 3. Aí eu teria do verde, 120 dividido por 3 vai dar 40, 150 por 3 vai dar 50 e 180 por 3 vai dar 60. Então eu teria 40 pedaços do fio verde de 3 metros, 50 pedaços do fio azul de 3 metros e 60 pedaços do fio vermelho de 3 metros. E a gente poderia ir testando aqui o 4, o 5, o 6 e o 7. O que a gente está tentando achar? Perceba qual é o divisor que vai ser comum a todos esses caras. É um divisor que é comum, só que eu não quero qualquer divisor comum. Eu quero o maior divisor possível. Eu quero o máximo divisor que é comum a todos esses 3 caras. É por isso que nesses exercícios que a gente tem uma dada quantidade, seja de livros, seja de rolo de fio, seja de quantidade de material, e a gente quer dividir todos o mesmo tamanho, né, mesmo comprimento aqui, se for o caso, e o maior tamanho possível, a gente vai estar falando de MDC. Porque o que a gente teria que fazer aqui testando o máximo divisor até encontrar o máximo divisor que fosse comum a esses 3 caras. Então o MDC é quem vai dar para nós essa resposta. Então isso a gente não faz na prova, que ainda está na parte mais conceitual, né? A gente na prova já vai partindo direto para o MDC, mas é importante que você entenda o porquê que o MDC vai dar certo, a gente explica aqui nessa parte, e agora a gente parte para a resolução que você deveria proceder na sua prova. Então a gente viu que a gente quer o MDC entre quem? A gente quer o MDC entre 120, entre 150 e entre 180. Resolução da questão começaria aqui, tá? Você já saberia o conceito, saberia que se trata de MDC. A gente começa já calculando o MDC, portanto, de 120, 150 e 180. Essa parte de cálculo não vou demorar muito, tá, pessoal? Vou fazer relativamente rápido. Aqui por 2 vai dar 60, por 2 vai dar 75 e aqui por 2 vai dar 90. Dividir todo mundo com esse 2? Dividir. Então vou fazer um círculo nele porque eu vou usá-lo. O 2 continua dividindo pelo menos 1? Continua, eu coloco o 2 aqui. O 2 divide o 60 dá 30, o 2 não divide o 75, mas ele divide o 90 que dá 45.
Como o 75 eu só copiei, não vou poder circular o 2. O próximo aqui, o 2 continua dividindo pelo menos 1? Continua dividindo 30. Então, eu coloco o 2 aqui, não é? Aqui 30 dividido por 2 vai dar 15, 75 eu só vou copiar, não é divisível por 2, e o 45, beleza? Algum desses caras é divisível por 2? Não mais, então a gente vai para o próximo 3. 15 dividido por 3 vai dar 5, 75 dividido por 3 vai dar 25, 45 dividido por 3 vai dar 15. Eu dividi todo mundo por esse número? Dividi, então faço um círculo nele. Pelo menos um dos números é divisível por 3? É o 15, então eu coloco o 3 aqui. Os 5 e 25 não são divisíveis, portanto eu só os copio. 15 dividido por 3 costuma dar 5, beleza? Como esses dois caras aqui eu só copiei, eu não posso fazer o círculo no 3. Ele tem que dividir todo mundo, né? Para ele ser circulado. O próximo valor é o 5, aqui vai dar 1. 5 vezes 5 vai dar 25 e aqui vai dar 1. Então veja que esse 5 dividiu todo mundo, né? Ele dividiu o 5, ele dividiu o 25, ele dividiu o outro 5 aqui. Portanto, eu faço um círculo nele. E aqui eu mantenho um 5 novamente. Um eu só copio, portanto não vou circular o 5, né? Esses dois caras da extremidade eu estou circulando. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Portanto, eu acabei aqui. Eu preciso fazer a multiplicação entre 2, 3 e 5 para obter o MDC. 2 vezes 3 vai dar 6, 6 vezes 5 vai dar 30. Portanto, o MDC entre esses caras é igual a 30, tá bom? Então, lembrando, o que é esse 30? Esse 30 é o divisor, né? Que a gente está achando o divisor comum. É o divisor. Só que a gente tem que fazer esse divisor para os nossos três casos, né? Para a gente saber a quantidade. Então, no caso, eu faço 120 dividido por 30, eu faço 150 dividido por 30 e faço 180 dividido por 30. Porque aí eu vou. Então, assim, a gente vai ter fios de 30 metros, né? Lembra que a gente estava fazendo um monte de conta antes? A gente vai ter fios de 30 metros. Esse aqui é o caso verde, esse aqui é o caso azul e esse daqui é o caso vermelho, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter todos os comprimentos de 30 metros, mas no caso verde eu vou ter quantos fios? Eu pego aqui, ó, 120 dividido por 30 vai dar 4, né? Que aí dá 120 aqui, o resto 0. Então, eu vou ter 4 fios de 30 metros da cor verde, certo? Agora, esse aqui vai dar 5, né? Vai dar 150, resto 0. Então, eu vou ter 5 fios da cor azul de 30 metros. E o vermelho, para finalizar, lembrando, né? Eu não estou falando muito aqui, mas a gente poderia cortar, né? Não estou fazendo a conta aqui. 18 dividido por 3 vai dar 6. Aqui vai dar 18 e vai dar resto 0. 6 fios de 30 metros da cor vermelho. O que ele nos pergunta? Após cortados, a soma da quantidade de fios na cor verde com a quantidade de fio na cor azul. Então, o verde mais azul, vai dar, fazendo essa soma aqui, vai dar 9, né? O azul mais o verde. Excederá a quantidade de fios na cor vermelha em. Então, quanto maior esse 9 é em relação a 6? É 3, né? 9 menos 6 costuma dar 3. Portanto, 3 unidades, alternativa B, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o conceito e até a próxima.